Eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. O vídeo de hoje é a tag dos calhamaços. Antes de começar a responder as perguntas da tag dos calhamaços, não esquecendo aí os recados iniciais. Se você ainda não é inscrito do canal, considere se inscrever. Também considere curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do canal, que isso ajuda muito na divulgação. Bom, a tag dos calhamaços consiste em 15 perguntas, considerando os livros que são considerados pela maioria dos leitores como calhamaços. Aqui eu estou considerando todos os livros que eu tenho acima de 500 páginas. Obviamente eu não consegui separar todos, então eu fiz uma seleção daquilo que eu considero que mais se encaixa dentro dessa tag. A primeira pergunta da tag é relacionada ao maior livro da estante que eu já li. Então, uma leitura que eu fiz em janeiro desse ano, que foi A Imperatriz de Ferro, da Jung Chang, publicado aqui pela Companhia das Letras no Brasil. Esse livro conta com 552 páginas e aí se encaixa muito bem dentro da pergunta, e ele apareceu aqui no canal no vídeo de melhores leituras do primeiro semestre de 2024, vulgo primeiro vídeo do Recomendo Ler. Como eu preciso fazer uma seleção desses livros, então a segunda pergunta é o maior livro da estante que você não leu. Então eu selecionei aqui O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Esse livro aqui conta com 1.240 páginas, basicamente o dobro do A Imperatriz de Ferro. Está aqui na minha estante. Aproveitei possivelmente alguma promoção e acabei comprando, mas ainda não li esse livro. A terceira pergunta é um calhamaço que eu teria medo de ler. Eu selecionei A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que foi publicado aí em 1924. Essa edição aqui, publicada pela Companhia das Letras, conta aí com mais de 900 páginas, e apesar de ser uma leitura muito recomendada do autor, muita gente diz que esse livro é um pouco difícil. Então, ele se encaixa nessa pergunta, apesar das recomendações positivas em relação a ele. A quarta pergunta, um calhamaço que tem fissura para ler. Então eu selecionei aqui A Roda do Tempo, o primeiro livro, que conta aí com aproximadamente 860 páginas, do Robert Jordan. Infelizmente essa série não está publicada inteiramente aqui no Brasil, mas eu tenho muito interesse em começar essa série e aí selecionei o primeiro livro. Obviamente que os outros livros dessa série são enormes também, mas é um pontapé que eu quero dar nos próximos meses. A quinta pergunta, livro grande, capa bonita. Eu selecionei aqui O Arco-Íris da Gravidade, também publicado aí pela Companhia das Letras. É um livrão, um calhamaço, e que, apesar da simplicidade dessa capa, eu considero ela uma das mais bonitas da minha estante, justamente pela simplicidade da capa. A gente poderia até dizer que é uma capa minimalista, mas que eu considero extremamente bonita de todos os livros que eu tenho aqui na minha estante. A sexta pergunta é livro grande, capa feia. Eu selecionei As Benevolentes, do Jonathan Littell. Esse livro aqui é publicado no Brasil pela Alfaguara. Apesar de eu ter um interesse muito grande de ler esse livro, eu acho que essa capa ela não é um grande chamariz para leitores. Então, diferentemente do Arco-Íris da Gravidade, que eu considero extremamente minimalista, essa aqui também, mas às vezes esse livro aqui ele pode não atrair algum leitor se o requisito dele fosse a capa. Chegando aí na metade, basicamente na metade da lista, na sétima pergunta, calhamaço que tem vergonha de estar abandonado
na estante. E aí eu selecionei O Homem Sem Qualidades, que nessa versão aqui da Biblioteca Áurea da editora Nova Fronteira, que conta aí com aproximadamente mais de 1.200 páginas. E eu já tentei começar a ler esse livro, mas acabei abandonando não por conta da história, mas por questões pessoais e questões de tempo. Mas eu pretendo também colocar ele na fila de leitura para os próximos meses. A oitava pergunta, o calhamaço que leu e que eu quase não me lembro de nada ou que eu gostaria de reler. E aí eu selecionei aqui o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li há bastante tempo esse livro e pretendo reler ele para 2025, assim como os outros livros do autor que fazem parte dessa saga e que já foram publicados. Então aqui a gente tem um livro de aproximadamente 590 páginas, apesar de ter assistido a série, de ter feito uma imersão no livro. Quando eu li, eu confesso que eu não me lembro tanto da história do livro como eu gostaria. A nona pergunta refere-se ao último calhamaço que eu li. Então, o último que eu fiz a leitura foi A Imperatriz de Ferro. Tem um vídeo aqui falando sobre as minhas impressões de leitura, e esse livro aqui ele já apareceu em uma das perguntas e ele ainda provavelmente vai aparecer em outras. É certamente um dos melhores livros que eu li em 2024 e um dos meus favoritos da vida. Décima pergunta, último calhamaço que abandonou. Infelizmente eu tenho que colocar Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro ele tem mais ou menos 1.200 páginas. Eu gostei muito da leitura, eu estava lendo ele ali em meados de fevereiro, li até a página 442 e não dei seguimento da leitura. Então eu cheguei ali quase próximo da metade, estava gostando muito. Eu acho que eu nem me lembro porque eu abandonei, provavelmente as correrias da vida, mas eu quero reiniciar a leitura e finalizar porque esse livro ele é realmente excelente. 11ª pergunta, livro grande que leu rápido. E aí eu tenho aqui mais uma vez o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu me lembro que eu li esse livro aqui em aproximadamente 4 dias. Acho que não é tão rápido, mas é o que eu me lembre pelos meus padrões. São 592 páginas. Então eu basicamente devorei o livro de acordo com o meu tempo que eu dedico para a leitura. Então por isso eu considero que foi um livro que eu realmente devorei quando eu fiz a leitura. A 12ª pergunta é o contrário da anterior, um livro grande que eu li devagar. E aí eu lembro que quando eu peguei esse livro aqui, As Brumas de Avon, para ler, são mais ou menos 960 páginas. Eu lembro que eu demorei quase uns 30 dias para finalizar a leitura, porque eu não estava me conectando com a leitura. Eu fiz essa leitura há uns 4 anos atrás, acredito, nessa edição aqui. Então é um dos que eu pretendo reler para poder ter uma experiência mais positiva com a leitura, porque eu sei que é um livro, principalmente esse primeiro livro da série, é muito elogiado e muito provavelmente eu li ele num momento errado. Então é uma das minhas metas, possivelmente para o futuro aí, de releitura. Chegando nas últimas perguntas, a 13ª é um calhamaço que deixou saudades. Então eu vou panfletar aqui mais uma vez A Imperatriz de Ferro, que é um livro que eu pretendo reler muito em breve, porque gostei muito da personagem, gostei muito da escrita da autora. Eu pretendo ler outras coisas da Jung Chang, publicada aqui no Brasil. Eu sei que tem, eu acho que mais 2 outros livros, um que ela coescreve com um outro escritor, e tem um dela que ela escreve sozinha também. Então, é um livro, é um dos meus preferidos, então não vou perder mais uma oportunidade de falar sobre ele aqui. Leiam A Imperatriz de Ferro. A 14ª pergunta,
é sobre um calhamaço que tenha me feito chorar. Então, eu não tenho nenhum livro que tenha me feito chorar, então eu não tenho nenhum para mostrar para responder essa pergunta, infelizmente. A 15ª pergunta, e obviamente a última pergunta dessa tag, é sobre os calhamaços que eu pretendo ler como próximas leituras. Obviamente que eu mostrei muitos calhamaços aqui que ainda não estão lidos, mas eles não são, alguns não são prioridades de leitura, então eu separei 3 aqui da minha estante, vão aparecer em 2025 num projeto de leitura que eu pretendo fazer. E aí, só apresentando brevemente cada um deles. O primeiro deles é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que eu pretendo ler em 2025. Também vai entrar na fila de leitura para calhamaços o Crime e Castigo, do Dostoiévski também. E uma terceira leitura que eu também tenho separado como próxima, né, leitura de calhamaço, é Jerusalém, a biografia, que eu pretendo encaixar num projeto de leitura para 2025, para o ano que vem. Essas foram as minhas respostas. Nem dá para carregar todo, nem dá para levantar todos os livros, que são extremamente pesados, mas deixa aí nos comentários quais seriam as suas listas de respostas. Eu vou deixar todas as perguntas aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Deixa a sua resposta para a gente ver se alguma das leituras que eu pretendo fazer nos próximos meses vai bater com a resposta de vocês. Finalizando o vídeo, muito obrigado para você que assistiu até o final, isso é muito importante para divulgação do vídeo, obviamente, mas aqueles recados iniciais apenas, reforçando, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui nos conteúdos do canal, que isso ajuda muitíssimo. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes para outras redes sociais do Recomendo Ler, que eu posto com certa frequência. Eu estou mais ativo no Instagram e no Threads no momento. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.